Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação da presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Belírios de Silveira de Melo. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pisol Grigolon, presente. Havendo número regimental para abertura da sessão, invocando a palavra de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Adriano Aronchi que proceda à leitura do trecho bíblico e eu convido a todos para ficarem em pé. Escutai, ó Deus, o meu clamor, atendei a minha oração. Dos confins da terra grito por vós, com o meu coração desfalecido. Conduze-me ao rochedo que me é inacessível. Vós fostes para mim um refúgio, uma torre sólida contra o inimigo. Possa eu habitar sempre no vosso tabernáculo, abrigar-me à sombra das vossas asas. Porque vós, ó Deus, acolhei os meus votos. Outorgais-me herança dos que temem o vosso nome. Acrescentai dias aos dias do rei. Os seus anos sejam largos como as gerações. Reine eternamente na presença de Deus. Ordenai que o guardem o amor e a fidelidade. Assim, louvarei sempre o vosso nome e cumprirei diariamente as minhas promessas. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador Júnior Regonha, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de Lei 66 de 2021. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 332 mil. Data de entrada 12/11/2021. Autoria do Poder Executivo. O projeto de lei 66 de 2021 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 16 de novembro de 2021. Emenda modificativa 02/2021. Modifica os dispositivos do projeto de lei 57 de 2021. Data de entrada 11/11/2021. Autoria dos vereadores José Carlos Regonha Júnior, Adriano Aronchi, Luiz Antônio Pisol Grigolon, Mário Domingues Júnior e João Batista Martellini Filho. A emenda lida pelo senhor secretário foi anexada ao respectivo projeto. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 578 de 2021, contém fotos. Requeremos, ouvindo o plenário, que se oficie ao senhor doutor Pedro de Souza Campos Neto, digníssimo presidente da Santa Casa Misericórdia Tietê, para... O presidente Alfredo está pedindo para que seja lido na íntegra. Requerimento 578 de 2021. Considerando que a Santa Casa de Misericórdia Tietê é uma entidade filantrópica centenária que presta relevantes serviços na área de saúde em nosso município. Considerando que a Santa Casa recebe recursos dos governos federal e estadual, além de recursos municipais de cidades da região e majoritariamente nosso município, especialmente com a contratualização do pronto atendimento, considerando que outra forma de recebimento de recurso por parte da Santa Casa, seja para despesas correntes ou para investimentos, é uma destinação das chamadas emendas parlamentares,
quando parlamentares estaduais e federais destinam recursos dos orçamentos do Estado e da União para a entidade, considerando que, ao longo dos anos, vários deputados destinaram os recursos para a Santa Casa ou para o Fundo de Saúde Municipal, entre eles Vitor Lippe, Vanderlei Macris, Mendes Tame, Major Olímpio, Campos Machado, Reinaldo Augusto, Milton Monte, Antônio Mentor, Gabriel Chalita, Flavinho, Giga Peixoto e Carlos Gianazzi. Considerando que, neste ano, a Santa Casa fixou nos corredores do hospital 2 placas de agradecimento aos deputados Carlos Gianazzi e Giga Peixoto, agradecendo-os por destinar recursos à Santa Casa, conforme podemos observar pelas fotos em anexo. Considerando que os demais parlamentares que também destinaram recursos de orçamentos públicos para a entidade não obtiveram esse reconhecimento. Considerando também que o ex-presidente da República, Michel Temer, assinou durante seu mandato um convênio no valor de R$ 6.749.385 para a compra de equipamentos para a Santa Casa, sendo que R$ 2.678.028 já foram liberados. E, salvo o melhor juízo, não existe placa de agradecimento afixada no hospital para o ex-presidente. Considerando ainda que o prefeito Vlamir de Jesus Sandei repassou para a Santa Casa, no exercício 2021, para o combate à pandemia, R$ 4.167.000 de recursos oriundos do Tesouro Municipal, e também, salvo o melhor juízo, não existe placa de acrescimento fixada no hospital para o prefeito. Requeremos, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor Dr. Pedro de Souza Campos Neto, digníssimo presidente da Santa Casa de Misericórdia Tietê, para que informe esta Casa de Leis o motivo da fixação de placas de agradecimento somente aos deputados Carlos Gianazzi e Giga Peixoto, em detrimento a tantos outros parlamentares, presidentes e prefeitos municipais que também contribuíram e contribuem com emendas parlamentares e destinação de recursos para a entidade. Requeremos ainda que encaminhe a esta Casa de Leis o número de cada emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Giga Peixoto e a data da liberação dos recursos de cada emenda. Assinado pelos vereadores Alfredo Melaré Neto, João Batista Martellini Filho e Mário Domingues Júnior. Em razão do requerimento 578 de 2021 ser de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Adriano Aronchi para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 578 de 2021. Peço a Com a palavra, o nobre vereador, doutor... Não, pode, eu passo para o Júnior, depois eu falo. Segundo. Com a palavra, o nobre vereador e também doutor Júnior Regonha. Boa noite a todos, nobres colegas, senhor presidente, público que nos assiste, servidores desta casa. Até na legislatura passada, nesta também, entendo que deve ser valorizado e amplamente debatida todas as questões e liberdade total ao vereador em suas posições e tudo mais. Eu li com muita atenção esse requerimento e não tenho nenhuma consideração a fazer sobre o seu conteúdo. Porque o conteúdo, ele exprime o pensamento, a opinião dos autores. E isso eu respeito muito. Porém, senhor presidente, o requerimento, eu vou manter uma linha aqui, porque o requerimento, ele trata, em especial o primeiro requerer dele, ele trata de ato de gestão. Assim como eu fiz quando o Vlamir trouxe aqui a questão da emenda da habitação, da educação, e eu votei a favor e disse que não entraria nos atos de gestão, puros atos de gestão dele, farei o mesmo em relação ao entendimento em relação a esse requerimento.
Se você vai homenagear ou não homenagear, o senhor vai pôr a cadeira na entrada ou na saída da Santa Casa, é ato de gestão do presidente que está lá. Não vejo o requerimento como pertinente para questionar essa gestão dele, esse ato de gestão do seu presidente. Se for questionar se ele usou mal o recurso, se ele desviou recurso, nós estamos fiscalizando. Mas questionar o ato de gestão, não concordo. E até por uma questão de manter o meu entendimento quando falei da emenda do Vlamir Sandei. Fico preocupado com o precedente nesse sentido, porque senão amanhã o vereador que faz uma moção ou o vereador que homenageia um deputado dando o título de cidadão tietense poderá ser questionado também. Mas é um ato dele, privativo dele. Ele tem o direito de escolher, atendidos aos critérios. Quantos atendem aqueles critérios? Um monte de gente, mas ele escolhe quem ele quer. É ato dele, privativo dele. Por que eu vou nomear? Por que eu vou dar um título de cidadão tietense a um deputado ou um secretário de Estado A e não vou dar para o B? Ué, o privativo do vereador ele vai escolher? Se nós abrimos esse precedente para atos de gestão, nós temos que abrir para os nossos também. E aí, no meu entendimento, nós estamos rasgando o que nós temos de regramento hoje. E é em cima disso que eu quero ficar. É a mesma coisa que eu questionar o presidente do Tribunal de Justiça, por que ele pôs o quadro do desembargador A, do desembargador B e não pôs o C no átrio do fórum? Por que o fórum só tem um quadro ou dois? Porque o presidente do Tribunal de Justiça entendeu naquele momento que ele deveria homenagear aquele desembargador, sendo que muitos prestaram mais serviços ao fórum e ao Poder Judiciário de Tietê. Então, eu não entendi qual que é a intenção deste requerimento em relação ao item 1. Ainda que seja injusto ou justo, isso é uma questão que pode ser discutida, mas oficializar, instrumentalizar por meio de requerimento, questionando e impetrando a ele, presidente da Santa Casa, por que ele fez ou não um ato de gestão dele, de livre-arbítrio dele, eu não concordo. Não concordo porque eu quero manter as minhas prerrogativas. O doutor Pedro de Souza Campos, que é o presidente, é uma pessoa que ele e a família dele presta serviços relevantíssimos, já prestou serviços relevantíssimos à saúde do nosso município. É amigo de todos. Poderia ter sido questionado a ele, levado a ele essa abordagem, mas não acho que haveria necessidade dessa. Eu não fui consultado desse requerimento, por isso não expus. Eu cheguei aqui ciente dele. Eu acho que poderia ter sido levado ao doutor Pedro, ter levado a mesa responsável da Santa Casa, dirigente da Santa Casa, que também prestam serviços que a gente poderia exaltar, importantes. Até porque tantas outras questões nós podemos levantar da Santa Casa, o pronto atendimento e tudo mais. Amanhã, se eu homenagear o Vlamir, os outros prefeitos vão falar, não, você não pode, porque eu também entreguei recursos para a Santa Casa, A, B e C. Eu acho que são questões mais importantes que a gente deveria levantar. Respeito a opinião dos autores, eu estou dando a minha, eu acho que eu tenho direito de dar a minha, não quero ofender ninguém, estou na técnica. Eu quero manter a técnica, eu quero que o requerimento percorra a técnica. O requerimento 2, sim, acho bem pertinente, isso sim. Saber as verbas, como foram gastas, aonde foram gastas, a prestação de contas.
desses recursos, isso sim é pertinente, mas eu não tenho como destacá-lo do outro requerimento. Até porque é bem pertinente sabermos todos os recursos que foram encaminhados não só pelo deputado Guiga Peixoto, porque também acho que tem que tirar a pessoalidade do requerimento, mas de todos os deputados. Quando esses recursos foram encaminhados ao município, muito bem pertinente o fundamento do requerimento, a hora que ele pondera assertidamente para o Fundo Municipal da Saúde, todos os recursos que ali foram destinados para a Santa Casa, já foram destinados para a Santa Casa, estão lá pertinentes. Mas o requerimento 1, tecnicamente falando, senhor presidente, eles não teriam nem obrigação de responder. Então, ele foge, na minha opinião, do que o nosso regimento permite. Se poderia ter uma manifestação da Câmara contra a justiça ou injustiça, isso é livre. Tem o púlpito, tem a moção. O Adriano Aroque pode amar ou não amar o secretário do SAMAI, mas ele não pode chegar e fazer um requerimento questionando o prefeito por que ele nomeou o secretário do SAMAI. Então, me permite uma parte? Claro. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que nos assistem, eu queria, antes de mais nada, dizer que respeito muito o doutor Pedro de Souza Campos, é um profissional muito competente, né? Tenho certeza que administra muito bem a Santa Casa. Até acredito que essa ideia de homenagear apenas 2 parlamentares não deve ter partido dele, porque eu conheço o perfil dele, ele não é de fazer esse tipo de coisa. Mas, como ele é o provedor, o requerimento foi dirigido a ele. E eu assinei esse requerimento pelo seguinte: eu discordo quase que totalmente do que o nobre colega Júnior Regonha falou. Ele está querendo comparar o vereador, que é um cargo pessoal dele, com a Santa Casa, que é uma entidade filantrópica centenária, que pertence à população, não pertence à diretoria, não pertence ao administrador, pertence à população. Então, é uma atitude infeliz homenagear só 2, sendo que tantos parlamentares fizeram até muito mais do que esses 2, né? E cito o prefeito municipal, por exemplo, sem puxar sardinha, porque eu acho que o homem público é obrigado. Aliás, são tudo verba pública, né? Que nesses deputados aí, eles não estão trazendo verba deles. Se trouxesse verba deles, aí eu acho que poderia fazer a distinção, homenagear só os 2 que doaram verba dele. Mas não é verba dele, é verba pública. É verba que vem do governo federal, do governo estadual, não é uma verba pessoal. Então, eu assinei o requerimento, concordo com o requerimento. Eu acho que a Santa Casa não poderia ter feito isso. Repito, pelo que eu conheço do doutor Pedro, tenho certeza que essa ideia não partiu dele, certo? E com relação à prefeitura, só para se ter uma ideia, em razão disso aí eu fui procurar saber números, né? Então, pasmem, senhores vereadores, a nossa prefeitura, somente no ano de 2020 e de 2021 até agora, o presente data, já destinou R$ 26.233.223,87 para a nossa Santa Casa, né? No ano de 2020, destinou de recurso próprio mais de 6 milhões, teve recursos federais de 6.311.313,29, recursos estaduais de R$ 50 mil. Agora, em 2021, já destinou de recursos próprios R$ 9.917.875,67, vindo de recursos federais apenas R$ 3.908.609,92, não tendo vindo nenhum recurso estadual. Então, veja bem, até eu estava conversando hoje com o secretário de Saúde, Pazim, ele estava falando que ele participou da diretoria da Santa Casa por um período enorme lá e vivia no vermelho. A Santa Casa sempre esteve no vermelho. E agora, veja bem, está no azul. Está no azul, não tem mais pendência nenhuma, está tudo em ordem, tanto que está planejando essa reforma, né, grandiosa, merecida, que o atual administrador veio uma vez aqui explanar, que se pretende fazer lá na Santa Casa.
Então, eu quero dizer o seguinte, o prefeito destinou verba pública também, certo? E olha o montante. Então, eu acho injusto homenagear um deputado que destinou 1 milhão e pouco aí de verbas públicas, em detrimento de um prefeito que destinou todo esse montante aqui em 2 anos, em detrimento dos prefeitos anteriores que sempre pegaram o osso ali e mantiveram a Santa Casa, ajudando no que puderam com os recursos municipais, e todos os deputados que foram mencionados no requerimento. Então, eu discordo de Vossa Excelência. A Santa Casa não é o vereador, não. O vereador é o cargo dele, ele que vai dar satisfação para a população. E a Santa Casa, ela pertence à população. Entendeu? Ela é uma entidade que pertence à população, não pertence ao seu presidente nem ao seu administrador. Muito obrigado pela parte. Não, Martins, nós falamos a mesma coisa. Nós não discordamos, não. Eu não estou entrando no mérito da justiça ou da injustiça. Se deve homenagear ou não. Estou dizendo que o requerimento não se presta para direcionar e dizer o que o gestor deve fazer. É diferente. Eu não estou questionando o conteúdo do seu requerimento, eu iniciei dizendo que eu concordo. Nós só discordamos numa coisa aí. Nós só discordamos de que o mandato é meu, não é. O mandato da população. O meu mandato é da população. Assim como a Santa Casa é da população. Eu não faço o que eu quero. Não posso. Então, só nisso nós discordamos, mas no resto nós concordamos em tudo. Concordo com o senhor, concordo com o teor do requerimento. Agora, a injustiça, o requerimento não se presta para se manifestar em justiça. Se o senhor tivesse colocado no requerimento, eu quero que a Santa Casa, solicito que a Santa Casa analise a possibilidade de homenagear o prefeito, teria meu voto favorável. Isso sim, isso perfeito. Perfeito, concordo. Mas não dá para usar o requerimento para questionar um ato de gestão. Não estou falando do mérito, nem quero. Eu nem quero, porque eu respeito a opinião de todos. E acho que a injustiça que o vereador entende e manifesta no requerimento, é direito dele manifestar, e tem mesmo, porque é vereador, tem que manifestar a injustiça. Se entende assim, mas não é essa a questão. Eu estou no ponto do requerimento, da técnica, do regimento interno. Porque senão, amanhã nós vamos ter que admitir o requerimento que pergunta para o prefeito porque ele nomeou o secretário A, B ou C, que também é um ato dele, do mandato dele, privativo dele. Cuidado com os precedentes, porque os precedentes, por aqueles que foram criados, ainda que injustos, a eles terão que suportar, e eu não vou. Então, como não consigo destacar o segundo requerimento, eu sugiro a retirada, e aí reencaminhamento, aí sim, porque não homenageou, porque não homenageia, põe o nome do prefeito, mas eu encaminho contrário ao requerimento. Continua em discussão o requerimento 578 de 2021. Essa parte. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Luiz Grigolon. Você quer complementar alguma coisa, Júnior? Queria só complementar que eu sugiro isso, eu vou encaminhar contrário por conta da questão técnica, do precedente que se abre tecnicamente falando. Eu não tenho depois como votar, porque eu procuro seguir essa linha. Não vou entrar no atos de gestão do prefeito municipal, defendi aqui, e não tem como ser diferente, porque é Santa Casa A, B ou C. Eu penso assim, e eu queria fazer essas colocações respeitando, como eu disse, respeito o conteúdo do requerimento, mas discordo do uso do requerimento para manifestação dessa injustiça. Ou melhor, a forma com que foi posto o pedido. Por que você fez assim? Não. Você não deveria fazer assim. Não. Então, o senhor que faça, por questão de justiça, isso e aquilo, também ao fulano, Bertrano, ciclano, ao prefeito, ao outro prefeito. Senão, amanhã eu não vou conseguir nem falar uma homenagem a Vlamir que fez, porque amanhã o outro prefeito que fez também vai falar, mas você não pode. Por que você fez para o Vlamir? Não. Então, era isso aí. Continuando, Posso uma parte? só um minutinho, eu vou concluir meu pensamento. E eu concordo plenamente com o que o Júnior falou, integralmente com o que você falou, Júnior. E eu acho que é um requerimento com esse teor, até inibe o parlamentar de estar fazendo novos destinação de verba. Por quê?
no dia da entrega dessa homenagem, eu estava lá. E pelo diretor da Santa Casa, fiquei sabendo que o Dr. Michel Temer será homenageado. Então, eu acho que a gente está se adiantando na coisa. E já existe uma homenagem ao Dr. Michel Temer em andamento. E a gente está se adiantando. Aquilo. O Ângelo não fez uma homenagem que eu achei maravilhosa. Sabe, dá o título de cidadão tietense ao Amari Sorocaba, que é um secretário nota 10. Aquilo que o Júnior falou, eu vou ficar discutindo, votei e voto com carinho por ele, por essa homenagem. Você acha que eu vou ficar agora discutindo esse tipo de coisa? E a mesma coisa está acontecendo na Santa Casa. Eu sei a dificuldade que o doutor Pedro enfrenta de forma voluntária, não ganha nada para estar lá à frente de Santa Casa. O que ele está fazendo? Eu acho que um requerimento com esse teor, a pessoa vai se sentir desmotivada. Entendeu? O que levou a fazer isso, homenagear esse e aquele dessa forma, poderia ser feito numa conversa. Eu mesmo já errei uma vez criticando pessoas aqui, que hoje eu reconheço que eu deveria ter ido lá, ao pé do ouvido lá, falar, por que vocês estão fazendo isso? E vim aqui e ataquei de forma idiota as pessoas. Reconheci esse erro aí. Né? E hoje eu vejo, é uma coisa sem necessidade. Poderia ser conversado, por que está fazendo isso, aquilo. Desculpe, pode falar à vontade, filho. Desculpe aí a demora, viu? Não, é só para completar a fala do nobre colega Júnior Regonha lá, quando ele fala que solicitar que sejam homenageados os demais. Infere-se do requerimento justamente isso, que a Santa Casa precisa, então, que homenageie os demais, entendeu? Para não se cometer injustiça. Aí que está, não foi eu que redigi esse requerimento, mas eu entendi que esse requerimento visa isso, visa simplesmente que a Santa Casa repare esse erro, que no meu ponto de vista não devia ter sido só para 2, e homenageie pelo menos esses parlamentares que ultimamente aí colaboraram e muito com a Santa Casa. Essa é a intenção do requerimento, não é repreender, não tem intenção nenhuma de denegrir, simplesmente que seja estendido aos demais. Muito obrigado pela parte. Então, eu acho que esse tipo de requerimento acaba inibindo, ele tem efeito inverso. E eu sei dessas homenagens que estão em vias de acontecer, não sei se pelo contato que eu tenho lá, pelo menos para o doutor Michel Temer, eu tenho certeza que ela já está em andamento. Tá? O prefeito, eu acho que vai ter ainda muito tempo para fazer, tenho certeza que será homenageado. Estamos construindo essas alas novas. Eu tenho certeza que o prefeito será homenageado em tempo. Pode ter certeza disso, que eles não vão se esquecer do prefeito. Agora, eu acho que é uma coisa meio que o meu voto é contra, já deixo aqui externado. E eu acho que não há necessidade desse tipo de requerimento. Vai ser entendido de forma diferente lá. Amanhã ou depois a gente vai começar, como o Júnior falou, abre um precedente para começar se questionar atos administrativos, que a pessoa tem liberdade, que a entidade, apesar de ser filantrópica, ela goza dessa liberdade de fazer esse tipo de coisa, que não é ingerência dos vereadores para apontar esse tipo de coisa. E como a segunda parte do requerimento, sim, ali, quanto foi destinado, quanto que a prefeitura, até bom, quanto que a prefeitura destinou dessa verba dos parlamentares para a Santa Casa, que seja esclarecido. Ótimo isso aí, tem que ser esclarecido. Então, já deixo externado aqui o meu voto contra esse requerimento, e eu acho que, na parte dos vereadores apresentarem, defendo até a morte aquilo que falei. Essa liberdade que o vereador tem de apresentar o que quiser aqui. Tá? Outro dia fiz a defesa do vereador Silveira, lá que foi preso, né? Até o senhor também... Silveira, né? O deputado, desculpe... O deputado Silveira que foi preso, um absurdo em todas as coisas, prendeu um parlamentar, calou a voz de que pode falar. Então, contra esse tipo de coisa, defendo até a morte isso aqui, a liberdade que vocês têm
de estar questionando esse tipo de coisa. Contra isso, não tenho... Tá? Obrigado, presidente, pela... Continue discussão, requerimento 578 de 2021. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Mário Júnior. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores funcionários da casa, público presente, a quem nos assiste pela internet. Venho aqui me externar na seguinte colocação. Eu conversei com pessoas que trabalham na Santa Casa, que fazem parte da mesa diretora sobre o assunto, porque esse assunto, ele, para um meio político, que vocês estão aqui, o Júnior, o doutor João, tem conhecimento na área política, ele atinge um lado, mas para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão, os nossos munícipes, vamos falar assim, que são leigos, a visão deles é outra. Eles veem que a entidade está se fazendo uso da entidade para promover um outro deputado. É essa forma que a gente está mostrando. É essa forma que a gente está querendo citar aí. Entendeu? De não usar a entidade. E aí, a gente, para falar de pessoas que contribuem sistematicamente com a Santa Casa de Misericórdia Tietê, eu vou citar aqui um grupo chamado Grupo do Bem. Nos últimos anos, esse grupo, formado por amigos tieteenses, realizou 3 festas em prol da Santa Casa Misericórdia Tietê. A primeira com a renda revertida para a compra de enxovais. A segunda para a reforma dos quartos do SUS. E a terceira para a reforma dos quartos da maternidade. Um trabalho brilhante, mobilizando a sociedade em prol da Santa Casa. E todos eles trabalharam no anonimato. Teve firmas que doaram um volume muito bom de dinheiro. E eles colocaram a mão na massa. Temos um vídeo aí, o Robson podia passar, Robson? Bom, está aí o vídeo para vocês verem. São pessoas daqui de Tietê que fizeram isso aí, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho na hora de você for promover uma pessoa. Usar uma entidade que nem a filantrópica da Santa Casa, que o doutor João falou, e que todos nós conhecemos, que pertence à população de Tietê, para fins políticos, é meio complicado. Não estou ofendendo de forma alguma, torpedo uma pessoa maravilhosa, competente que está lá, mas é claro, isso aí foi feito num grupo de pessoas. Ele que é o responsável de lá, a gente está passando por isso. Você concede uma parte, Mário? Pois não, Júnior. Primeiro, eu acho que, mais do que aprovar o requerimento, seria um grande serviço se a gente homenageasse esse grupo também. Isso sim, homenagear, reconhecer, que a Santa Casa também o faça. Se já não fez, eu não sei. Posso estar sendo injusto de dizer que não fez, eu não sei. Qual foi a posição da Santa Casa em relação a todas essas ações? Eu peço uma parte? Eu estou na parte dele. Ah. Então, que se faça essa homenagem, que se preste essa homenagem, não é a questão que a gente está debatendo. Agora,
você traz outro ponto, que também pode ser aí objeto de outro requerimento, está dizendo que está havendo o uso da Santa Casa indevidamente. Aí é grave. Eu até agora não tinha lido isso. Você me desculpe, eu não tinha lido isso. Agora, se está havendo uso político indevido da Santa Casa, se o senhor está trazendo isso, aí é preocupante. Aí eu continuo não aprovando esse requerimento, mas eu vou apresentar outro. Porque eu não vejo isso. E não vi isso nos documentos, nos argumentos. Até o doutor João colocou aqui, não é isso. Agora, se isso vem acontecendo, eu ainda pauto da boa-fé deles, que estão ali, na Santa Casa. Agora, o senhor está colocando uma outra questão. Então, é importante diferenciar essa questão da afirmação do mau uso, do uso indevido, da promoção, e a questão das pessoas deste grupo, que eu conheço bem. Se eu não me engano, não sei se ainda foi homenageado pela Câmara, mas devem pela Santa Casa, e a gente poderia fazer o requerimento nesse sentido, como eu bem coloquei. Então, só essa pontuação, Mário, obrigado. Mário, se permite mais uma pontuação? Pois não. Até porque, Mário, eu faço parte de uma Associação Italiana Tietê. Todo ano, a gente tem uma pessoa que a gente homenageia lá. Todo ano. Tem lá, inclusive com quadro da pessoa, tudo. Agora, quantas pessoas que ajudam e colaboram com a associação? A gente escolhe alguém, para homenagear. Isso não quer dizer que os outros sejam menores. Eu mesmo, junto com o Ricieri e Costureiras Anônimas, no início da pandemia, nós fizemos, junto com a colaboração do Sparquete e do Bruno Biagioni, milhares de kits para os profissionais de saúde, máscaras, aventais, gorros, inclusive para os bombeiros de Tietê e Santa Casa. Não fui homenageado, foi a coisa, entregamos os kits, nenhuma, as costureiras anônimas participaram disso. Foi uma coisa bonita, que é bonito em si só. Não há necessidade de reconhecimento. O reconhecimento é pessoal, é você se sentir bem naquele momento. Então, não acredito, Júnior, que a Santa Casa está fazendo uso político disso daí. Entendeu? Até porque, reitero o seguinte, vai haver tempo para que seja homenageado o prefeito, o doutor Michel, e até mesmo esses outros profissionais. Eu tenho certeza que vão ter sua homenagem lá. Obrigado pela parte. O que o senhor falou, o reconhecimento é pessoal. Isso é muito importante. Eu peço uma parte, Mário. Pois não. Do mesmo jeito, Júnior, que está sendo feito o requerimento para eles colocarem de forma clara para nós o que eles pretendem fazer, isso é uma coisa simples, é um requerimento simples. Eles precisam só responder a nós. Outra coisa relacionado a eles estarem homenageando as pessoas, isso daí era para eles fazer de livre e espontânea vontade. Nós não precisamos fazer um requerimento para eles homenagearem as pessoas. Aí sim eu acho que é uma questão que não tem nada a ver. Quanto ao doutor Pedro Vida, a administração da Santa Casa está indo muito bem. Ninguém está questionando isso ou aquilo. O que nós estamos questionando é que 2 deputados têm placas fixadas na entrada da Santa Casa. Eu não acho justo porque é verba pública. A Santa Casa está sendo usada, neste momento, de palanque eleitoral. Entendeu? Lá não é palanque. Me desculpem. Entendeu? Não é palanque eleitoral. Eu acho que essa discussão nós temos que terminar aqui, porque se for levar a sério isso daí, eu acho que não é justo, entendeu? Eu acho que o Gianazzi, ele é deputado estadual. Um é estadual, o outro é federal, entendeu? E só os 2 estão fixados ali. Você imagine os outros deputados vindo, viu,
Gole, isso é uma opinião minha. Você falou que se os outros deputados virem isso daí, aí sim que eles não vão mandar mais verbas para a Santa Casa. Porque daí eles vão ficar chateados que só tem 2 deputados que mandaram verba para a Santa Casa. Eu acho que vai ter um conflito nessa questão. Porque daí nenhum outro deputado vai vir dar mais verba para a Santa Casa. Vai ficar só 2 deputados dando verba para a Santa Casa. Os outros não vão mais vir. Então vai prejudicar, sim. Vai prejudicar, os outros deputados não vão mais vir dar verba para a Santa Casa. Então, é isso que eu tenho para falar. Eu acho que a Santa Casa é uma entidade filantrópica. Muitas outras pessoas fizeram muito pela Santa Casa e não foram reconhecidas. Eu tenho certeza que esse requerimento vai chegar para o Dr. Pedro Ojeda, e eles vão responder de toda forma e com respeito esse requerimento. Não vejo esse requerimento de forma errada. Nós não estamos questionando eles por que eles fizeram isso. Nós estamos pedindo uma informação para eles por que não foram colocados outros deputados que ajudaram muito a Santa Casa. É isso que nós estamos pedindo, uma coisa simples, que eles respondam a nós. Coisa que já era para ter colocado. Então, o requerimento é nesse sentido. Obrigado, Mário. Então, seguindo o raciocínio aí, com certeza, esse pessoal da Santa Casa, eles vão ter uma sala lá para homenagear a todos aqueles que vão, ou que viram ou vão vir ainda prestigiar a nossa Santa Casa Tietê. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 578 de 2021. Gostaria de fazer o uso da palavra. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa, público presente, que nos acompanha pela internet. Não sei se é possível, porém, eu concordo em gênero, número e grau com a fala de Júnior e também concordo em gênero, número e grau com a fala do Dr. Martelini. Falando, não sei se é possível, porque as falas são distintas e congruentes ao mesmo tempo. Mas eu trago aqui um ponto, e não é crítica, é uma constatação provada pelos atos, que a Santa Casa ela tem um brilhante trabalho nessa gestão, e a Santa Casa também tem seu viés político. Todos aqui devem lembrar, nas últimas eleições, um mês antes da eleição, a Santa Casa solta uma revistinha. Não vou falar um mês antes da eleição, 2, 3 meses antes da eleição, a Santa Casa solta uma revistinha. Nessa revistinha, ela prestigia esse, aquele. É muita coincidência, né? Só na época da eleição, vem a revistinha de prestação de contas, com a foto desse, daquele. Então, não me assusta essa atitude da Santa Casa. Não sei se é essa a palavra certa, o viés político, essa veia política da Santa Casa. Eu já tive, o deputado que eu tenho a aproximação, várias emendas encaminhado lá nesses últimos anos. Confesso que não são generosas como essa do Giga, do deputado Giga, e estou aqui para agradecer ele ter destinado a Tietê. Porém, eu nunca vi uma nota, nunca vi nada de agradecimento ao deputado meu que eu trabalho, né, por ter mandado isso ou aquilo. Mas, né, não me assusta ver uma placa, não me assusta ver uma revista por parte da Santa Casa escolhendo prestigiar esse ou aquele. Está em votação o requerimento 578 de 2021. Requerimento aprovado com 2 votos contrários.
Requerimento aprovado com 2 votos contrários. Requerimento 579/2021, contém fotos. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência os devidos reparos e a limpeza da calçada do ginásio de esporte Giuseppe Dalpozo, no bairro Jardim Bonanza. Data de entrada 11/11/2021. Autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão requerimento 579. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mário Júnior. É só uma colocação rápida. A calçada aí, por motivos, né? Ela, olha lá, subiu um pouquinho a mais ali, o calçamento, tem um grande buraco na entrada do portão e, por acaso, veio uma pessoa de idade a cair lá. Inclusive, eu estava lá num domingo, 3 domingos atrás. Então, está aí o requerimento. Seria isso aí, senhor presidente. Continua em discussão requerimento 579. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ângelo Rafael. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, pessoal da casa, pessoal que nos assiste em casa e pessoal presente. Na data de hoje eu conversei com o vereador licenciado, Cláudio Donizete, secretário de Esportes, e ele nos referenciou e pediu para transmitir a Vossa Senhoria que a partir de amanhã a equipe dele vai estar no local, já verificando e fazendo os reparos necessários. Agradeço, senhor presidente. Continua em discussão requerimento 579. Está aberta a votação do requerimento 579. Requerimento 579 aprovado. Requerimento 580/2021. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, realize os estudos necessários e voltados a viabilizar a equiparação das cestas básicas fornecidas aos beneficiários da frente de trabalho àquelas entregues pela Prefeitura Municipal aos demais servidores públicos municipais. Data de entrada, 12/11/2021. Autoria do vereador José Carlos Vergonha Júnior. Está em discussão requerimento 580. Está aberta a votação do requerimento 580. Requerimento 580 aprovado. Requerimento 581/2021. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo o que se segue. Primeiro, qual a data prevista para que os caminhões de coleta de lixo estejam adaptados com equipamentos adequados para a suspensão dos contêineres distribuídos nos diversos bairros? Segundo, como será realizada a higienização dos contêineres? Data de entrada, 12/11/2021. Autoria do vereador José Carlos Vergonha Júnior. Está em discussão requerimento 581. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários e mais pessoas que nos assistem, o secretário de Serviços Urbanos informa que a maioria dos caminhões já estão sendo adaptados para efetuarem as coletas, restando apenas 2 caminhões no momento que estão no processo de adaptação. E com relação à limpeza, a Secretaria do Meio Ambiente já está estudando a melhor forma de poder realizá-la. Muito obrigado. Continua em discussão requerimento 581. Está aberta a votação do requerimento 581. João. Não votei? Requerimento 581 aprovado. Requerimento 582/2021. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esse Poder Legislativo que se segue. Primeiro,
já houve elaboração do calendário escolar para o ano letivo 2022? Em caso negativo, essa medida está sendo planejada em processo de execução? Qual o prazo estimado para a definição do calendário escolar do ano letivo 2022? Segundo, em relação aos professores eventuais, a municipalidade pretende prorrogar o processo seletivo número 01/2019? Em caso negativo, qual a motivação da não prorrogação? Na hipótese de não prorrogação, já foram deflagradas medidas administrativas para a realização de um novo processo seletivo? Em caso negativo, qual a fase que se encontram essas medidas? Na hipótese de terem sido deflagradas ações para eventual novo processo seletivo, pedimos informações se na opção pela postergação foram considerados os prazos legais para evitar atrasos no preenchimento de aulas vagas. Data de entrada 12/11/2021. Autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 582. Está aberta a votação do requerimento 582. Requerimento 582 aprovado. Requerimento 583 de 2021. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, para que, ouvida a secretaria competente, realize os estudos necessários para viabilizar a implantação de um ponto de transporte escolar no bairro Santa Cruz, aos alunos que estudam na Escola Luiz Antunes e que se deslocam para a nova localização da referida unidade escolar. A data de entrada é 12/11/2021. Autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 583. Está aberta a votação do requerimento 583. Requerimento 583 aprovado. Requerimento 584 de 2021. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos necessários para viabilizar a criação de uma equipe específica e especializada da Guarda Civil Municipal para atuar nos horários de saída dos alunos das unidades escolares, como forma de garantir a organização do trânsito e a segurança de pais e alunos. Requeiro ainda, e até que a medida seja implementada, a análise em caráter de urgência e de outras ações em segurança nos horários de saída dos alunos das unidades escolares, principalmente nos bairros mais populosos e com maior número de alunos. Data de entrada 12/11/2021. Autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 584. Está aberta a votação do requerimento 584. Requerimento 584 aprovado. Requerimento 585 de 2021. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize os estudos necessários voltados a viabilizar o fornecimento de um ônibus específico para o transporte dos alunos do ensino infantil que frequentam a unidade escolar, professor Eleutério José Moreira, de modo a evitar que essas crianças tenham que permanecer aguardando por mais de 1 hora o retorno às suas residências, conforme relatado no recorrer deste requerimento. Data de entrada 12/11/2021. Autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está aberta a votação. Está aberta a discussão do requerimento 585. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jairo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, funcionários da casa e o povo que nos assiste. Parabéns, Júlio, pelo seu requerimento, que isso é de uma grande necessidade.
porque tem ônibus para todos quanto é aluno. Agora os alunos infantil não tem, né? E é uma das maiores necessidades que existe na cidade. Muitas vezes a mãe de família tem que trabalhar longe, tem que levar a criança na escola, voltar, retornar para o seu serviço, então fica tarde. E eu peço para subscrever com você, novo vereador. Obrigado. Continua em discussão requerimento 585. Está aberta a votação do requerimento 585. Requerimento 585 aprovado. Requerimento 586, 2021. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, Dr. Vamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, preste as seguintes informações. Primeiro, qual foi a merenda efetivamente fornecida aos alunos da Rede Municipal de Educação em cada unidade escolar, desde o início das aulas presenciais até a data de 12 de novembro de 2021. Segundo, o cardápio da merenda escolar enviado para as unidades escolares está sendo observado e cumprido na forma nele prevista? Terceiro, em caso negativo, quais as dificuldades encontradas pela Secretaria Municipal de Educação e quais as unidades escolares que enfrentam esse problema relacionado à merenda escolar? Quarto, em que fase se encontra o procedimento de dispensa para aquisição dos insumos da merenda escolar? Encaminhar cópia integral via digital do referido procedimento. Quinto, qual o prazo previsto pela Secretaria de Educação para que a merenda escolar fornecida seja idêntica ao cardápio enviado para as unidades escolares? Sexto, a merenda escolar fornecida em dias que não se observam ao cardápio enviado para as unidades escolares atende à legislação no que se refere ao seu valor nutricional? Requeiro ainda que atribua caráter de urgência e de tramitação prioritária para os procedimentos e demais providências destinadas à normalização no fornecimento da merenda escolar aos alunos da Rede Municipal de Educação. Data de entrada, 12 de 11 de 2021. Autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 586. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, nós vamos falar agora São vários requerimentos em relação à educação, né? A questão do transporte, a questão do planejamento escolar para o ano que vem, e a questão da merenda, que é recorrente. Nem vou citar tantos requerimentos que já foram feitos em relação à merenda, na época da pandemia, que foram feitos em relação à merenda, agora com o retorno das aulas. O último requerimento, reiterado do reiterado, nós já tivemos lá, vendo presencialmente a questão da merenda. O último requerimento aprovado nessa Câmara Municipal, o requerimento, deixa eu pegar ele aqui, 562, ele trazia uma série de questionamentos. Muitos deles não respondidos. Não disseram a alimentação que está sendo fornecida para as crianças desde o reinício das aulas, não disseram. Porque uma coisa é o cardápio, outra coisa é o que está sendo fornecido para as crianças. O primeiro questionamento que foi feito no requerimento foi: a merenda escolar está normalizada? A resposta foi 4 de novembro de 2021. A merenda escolar encontra-se devidamente normalizada. Eu quero ler duas mensagens que eu recebi na sexta-feira. Quinta-feira. Boa noite, Júnior, tudo bem? Hoje fiquei sabendo de algumas coisas sobre a alimentação das escolas. Não estão enviando a quantidade de pães necessárias. E também fiquei sabendo que teve merendeira que hoje levou repolho de casa para fazer
salada para as crianças. Só para deixar claro, essa situação está em várias unidades escolares. Outra mensagem. Também de sexta-feira. Bom dia. Então, a situação está ficando fria. Os cozinheiros estão trazendo legumes de casa, porque não tem na escola. As mães estão se mobilizando. Estão querendo chamar a TV Tem, hoje não teve cebola na escola. Acredite que você também vai ficar triste. Nunca aconteceu isso na rede. Será que vai ser preciso chamar a TV Tem? Aí eu digo para a pessoa, isso nós estamos procurando resolver, questionando. Olha, está difícil. Nem o cardápio está indo para os pais de creche, porque no lanche e sopa, todas frias e as crianças não estão comendo. Ou seja, não está normalizada a merenda escolar. Tem uma foto nesse requerimento, o Robertson. Você poderia colocá-la para mim, faz favor? Não está havendo o hortifruti granjeiro, as frutas, os legumes não estão sendo fornecidos na merenda escolar. Nós estamos falando aqui da alimentação há tanto e tanto tempo em relação às escolas. Isso é de uma parte? Claro. Agora, nobre vereador, eu me pergunto e pergunto à população e pergunto o Poder Executivo. E esse contrato dessa empresa que fez para poder fazer, como diz, suprir fornecer esses... Obrigado, Mauro. Essa merenda. Será que está sendo cumprido? Será que eles estão pagando certo? Uma comparação. Porque, sem dúvida, eles estão pagando uma coisa que eles não estão fornecendo. Nós temos que fazer um requerimento e nós temos que ver se eles estão pagando para essa empresa. Porque se eles estiver pagando em dias para essa empresa e ela não está prestando um serviço adequado, aí, meu amigo, aí é brincadeira, né? Brincar com a população. Aí está brincando com a população. Porque a prefeitura é obrigada a cobrar da empresa o certo. Nós somos obrigados a cobrar da prefeitura e eles são obrigados a cobrar da empresa o certo. Ou então negar o pagamento. Vamos ver se eles estão pagando certinho, o pagamento certinho dessa empresa, e essa empresa está negando o serviço. Obrigado, novo vereador. Permitiu a parte? Não? Claro. Eu queria parabenizar o colega, dizer que vou votar favorável a esse requerimento, certo? E dizer o seguinte, que mesmo sendo um ato de gestão, Vossa Excelência falou que não faz requerimento de ato de gestão, tem vários só na sessão de hoje, o que os 80, daí, os anteriores, são atos de gestão da administração. E o senhor está requerendo, o senhor falou que o outro o senhor não votaria porque é ato de gestão, esse também é ato de gestão. Mas vou votar favorável porque eu entendo que é pertinente. Ele é pertinente e vou votar favorável. Obrigado. Estava a palavra comigo, né? Não é. Eu não estou questionando, eu não estou mandando ele praticar um ato, eu estou solicitando informações. Isso é o direito do vereador, nobre. O senhor há tantos anos aqui sabe muito melhor do que eu. O senhor está está jogando a conversa no mato. Não é verdade. Eu estou questionando, fiscalizando, questionando o prefeito. Ou melhor, eu acho que o Vlamir não sabe da extensão disso. Penso eu que não. Questionando se a merenda está sendo concedida conforme o cardápio, conforme determina a lei, ou não. Não estou dizendo que ele deve ou não oferecer, como deve ou não oferecer. Isso é ato de gestão. O senhor sabe muito bem que o senhor é inteligente, formado em direito e bem preparado. Então, não dá para entender qual a razão dessa dificuldade. O que me faz pensar que algo esteja acontecendo ali é em relação aos processos de compra, porque na resposta a prefeitura informa que foram deflagradas, estão sendo deflagradas dispensas de natureza emergencial para aquisição desses mantimentos. Porém, espera aí, tem muito tempo já isso. Tem muito tempo já isso. Não tem como não deixar de cobrar.
essas providências. São urgentes, são necessárias. É a alimentação, é a merenda escolar que tem que ser fornecida regularmente, conforme o cardápio da nutricionista, conforme a nutricionista ela faz o cardápio considerando os valores nutricionais e não está sendo respeitado. O insumo, está difícil adquirir o insumo, preste informação clara, aberta, precisa de tudo que está sendo questionado. E não dizer que está normalizado. Então, senhor presidente, eram esses os meus questionamentos em relação à merenda. Como eu disse, trarei sempre, cobrarei sempre. Porque a merenda ela tem que chegar nas aulas presenciais para o aluno, conforme estabelecido pela norma, pelas normas nutricionais, como todos os alunos da rede particular têm. Por que o da pública não tem? Por que o aluno da rede municipal não consegue ter a sua merenda escolar fornecida conforme deve ser? Esse é o questionamento, doutor João. Isso tem que vir a nós, porque nós temos que prestar essa informação à população. E eles têm que saber, porque são os filhos deles que estão lá. Esse foi o meu questionamento. Continue. Discussão, requerimento 586 de 2021. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o professor Ângelo Rafael. Quanto à merenda escolar, eu tenho acompanhado de perto, né? Como todos sabem, eu permaneço como servidor, então um dos pontos que eu tenho tratado bastante é referente à merenda escolar lá na Secretaria de Educação. Infelizmente, existem falhas, né? Nós sabemos que nem tudo é perfeito. Com relação à merenda escolar, conforme Juninho mencionou, é inadmissível, né, que essas falhas ocorram, concordo com ele, não tenho como discordar disso. No entanto, nós temos diversos problemas. Nós temos diversos problemas, né? Talvez um dos maiores problemas é o fato do registro de preço, porque para efeito de fornecimento de insumos, a Secretaria de Educação trabalha com o quê? Trabalha com registro de preços. Então, nós não mantemos contrato, nós apenas registramos o preço pelo período de 12 meses e, naquele momento em que houver a necessidade, a Secretaria promove a autorização de fornecimento, a nota de empenho, e a empresa tem um prazo ali de 10 a 15 dias para fazer a entrega desses insumos ponto a ponto, ou seja, por unidade escolar. Nesse mérito, o que tem ocorrido? Esses registros de preços, eles se findaram no mês de setembro, outubro e novembro. Creio que não esteja fugindo das datas aí. Enfim, nós não tivemos um outro registro de preços na sequência. Então, como um registro de preços se findou em setembro, se houvesse um próximo registro logo na sequência, não haveria falta ou ausência de insumos. Qual é o problema em relação a isso? Por que não foi feito dessa forma? Principalmente porque as empresas que fornecem insumos, elas não estão conseguindo registrar preço pelo período de 12 meses, pela volatilização dos preços. Então, hoje, se você for conversar aí com os varejões, se você for conversar até mesmo com os supermercados, eles não participam de processo licitatório cujo teor seja registro de preços. Eles participam somente se for termo contratual, ou seja, com a certeza de entrega. A Secretaria de Educação não tem como fazer esse tipo de processo pelo período de 12 meses. É inviável, você não tem como planejar esses 12 meses de entrega de forma pontual. Então, o que você faz? Você faz o registro de preços, coloca uma certa margem de segurança para que isso possa ser atendido e para que não existam falhas. Um outro problema que existe na questão dos registros de preços. Nós sabemos que as empresas fora de Tietê acabam participando e elas costumam ter melhores preços. Para vocês terem uma ideia, essa última empresa que estava fornecendo para nós hortifruti é uma empresa de São João da Boa Vista. Ela ganhou a licitação, venceu o certame licitatório e estava fornecendo para nós, até agora, até outubro, final de outubro. Então, quando você fazia um pedido pequeno,
Com o preço do combustível, essa empresa ela tinha uma dificuldade enorme para fazer a entrega para nós. Não estou justificando o erro, mas existia essa falha enorme. Agora, com a dispensa emergencial que está sendo realizada quanto ao hortifruti, graças ao nosso bom Deus, as empresas de Tietê estão participando. Então, nós temos varejões do município de Tietê que estão se comprometendo a entregar caso recebam a autorização de fornecimento, que já estará sendo providenciada. Então, esperamos que esteja devidamente normalizada. Porque eu entendo o nobre vereador, a secretaria responde dizendo que está normalizado, e ele constata que não houve a normalização. É que naquele momento, para a secretária de Educação, estava se normalizando. Então, era a resposta que ela tinha. Somente isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 586. Está aberta a votação do requerimento 586. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Requerimento 586 aprovado. Requerimento 587/2021. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, para que, ouvida a secretaria competente, adote as providências para ampliação dos pontos de vendas do cartão da Zona Azul, ou ainda, realize os estudos necessários para implantar outras formas de compra deste cartão, de modo que o mesmo esteja mais acessível ao cidadão. Requeiro ainda que sejam realizados os estudos para a implantação de um mecanismo que possibilite ao consumidor que esteja frequentando e consumindo no comércio central a permanência por mais tempo com um único cartão da Zona Azul, ou ainda que estejam isentos do mesmo durante esse período de compra e de consumo no comércio central. Tudo como forma de contribuir para o fomento do comércio central, principalmente nesse final de ano. Data de entrada, 12/11/2021. Autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento 587. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Gole. Pedindo a palavra, Júnior, para pedir para subscrever, que eu acho que é de vital importância o cartão da Zona Azul. A pessoa procura, vai num estabelecimento comercial, não tem, fica que nem uma barata tonta aí procurando esse cartão. Então, essa é da maior importância. Parece um requerimento muito simples e de uma coisa muito simples. Mas, se atendido o que o nobre vereador está pedindo, vai ser essencial para a população, que tem uma dificuldade para conseguir o cartão de Zona Azul, ou até mesmo com a ideia que o senhor está dando para fomentar as vendas no comércio local. Se o senhor puder subscrever. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento 587. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador João Martellini. O secretário de Trânsito informou que, além da Secretaria Municipal de Segurança lá que vende, tem os seguintes estabelecimentos que estão credenciados para realizar essa venda: Bar São Benedito, Cafeteria Fidati, Canamá Assistência Imobiliária, Chico Sorveteiro, Lanchonete Raspinha, Lanchonete Lisboa, Loja de Moiselle, Loja Biluca, Lucinéia Lingerie, Loja Magic Story, Loja Plains, Mercearia Central, Restaurante Novo Véia, Ótica Moraes, Ótica 10, Loja Maximus. E que esses dados estão divulgados amplamente pelo site do município. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 587. Bom, senhor presidente, nós temos, como eu disse, 90% do que eu apresento das solicitações é alguém que pede. Eu recebi solicitação de vários comerciantes, encontrando dificuldade enorme. Hoje é assim, o comerciante está no comércio dele, de repente está fazendo a venda, o cliente olha e fala, estão multando. Todo mundo vai embora.
Assim ele descreveu para mim. Peço uma parte, vereador? Claro. Realmente, todos esses pontos comerciais que o Dr. Martellini citou fazem a venda do bilhete. Alguns só abrem na parte da noite e a grande maioria deles abre às 9 horas da manhã. A Zona Azul de Tietê começa a valer às 8. Ou seja, primeiro, quem vem de fora fica que nem uma barata tonta procurando, porque está no site, mas e aí? E se ele chegar às 8, não tem onde comprar, porque abre às 9. Então eu acho que vale a pena, sim, a prefeitura dar uma rebolada, dar uma remexida para acertar essa situação. Parabéns pelo requerimento, vereador, e o meu voto é favorável. Então, existe uma dificuldade na prática, porque no papel, bem colocou aí, o Martellini esclareceu, me parece que está tudo resolvido, mas não. Na prática, existe um problema hoje em relação ao cartão de Zona Azul. E mais, o comerciante quer o Zona Azul, mas ele quer o Zona Azul para aquele estacionamento voluntário, aquele estacionamento que o cara vem para trabalhar, usa, ou aquele que larga o carro. Mas para o comércio ele precisa do estacionamento. E aqui, senhor Martellini, vai a sugestão, aí sim ato de gestão, por isso que eu pedi estudo e não pedi a determinação. Que ele estude a possibilidade de conceder isenção ou até mesmo um prazo maior para aquele que estiver gastando no comércio. Então eu cheguei no centro de Tietê, parei meu carro ali, todo mundo aqui conhece Tietê, parei o carro ali perto da pastelaria, venho aqui para a loja aqui embaixo, 10 minutos aqui. Eu tenho que sair de lá, vir até aqui, fazer a compra. O cartão dura 1 hora. E essa rotatividade, essa movimentação no centro da cidade, do cara que... Eu defendo isso, que para o carro, falei, eu vou andar no comércio de Tietê. Vou gastar ou não, mas eu vou andar no comércio, eu vou ver a loja, vou tomar um sorvete. Esse cara tem que ter um atendimento para o comércio, conseguir atrair as pessoas, senão o cara fica 1 hora, tem que ir embora, ou ele tem que pôr outro cartão, ele tem que... Entendo eu que seria melhor para o comércio se tivesse algo nesse sentido. Outras cidades já fazem, Tatuí já faz. Você entra no comércio de Tatuí, o comerciante fala assim, o senhor vai ver, consumir aqui no meu comércio? Eu vou te dar esse cartão aqui, o senhor vai pôr no seu carro, significa que você está no meu estabelecimento comercial, o senhor vai poder ficar mais tempo com o Zona Azul. Em vez de 1 hora, fica 2. Isso é importante para o comerciante nesse momento, as ruas ficam vazias. O comércio é espontâneo, a aquisição espontânea, não a aquisição, aquele comércio. Porque aquele que vem e fala assim, eu vou lá na loja do Mário Júnior comprar uma vara de pesca lá, ou a carretilha lá, e vou gastar com ele. Esse cara sai de lá, vai lá, compra e vai embora. E assim, 40 minutos, 1 minuto, 2 minutos, ele resolve. Mas o comércio espontâneo, que é aquele que para aqui e anda, nós temos que analisar. Bate perna. Pelo menos nesse final de ano. Peço uma parte, Júnior? Claro. Parabenizo você pelo requerimento, peço para subscrever. E eu vejo essa dificuldade bastante nos comerciantes. Vieram me procurar, hoje veio 2 me procurar também a respeito disso. Já conversei com o secretário de trânsito a respeito disso. Inclusive, ele mandou o doutor João essa lista aí. Eu acho que a gente tem que rever muito isso aí, bem no que o Júnior falou. É um incentivo do executivo para que o comerciante tenha esse talonário lá. Eu tive dificuldade um tempo atrás, não no comércio que estou hoje, eu tive na esquina e eu não tinha nenhum ponto de estacionamento. O que eu achei melhor? É uma dica para os comerciantes, mas ninguém quer pôr a mão no bolso. Tem esse detalhe também. Eu tinha um talonário dentro da loja. Você entrou na minha loja, eu já dava R$1. Entendeu? Você entrava na minha loja, você já ganhava ali o taloninho para você colocar no seu carro. É uma dica que muitas vezes você ajuda o consumidor. Mas realmente vem naquilo que o Júnior falou, o Kiko também aí. Na prática, a pessoa que chega de fora, eu estou vendo um problema muito sério, inclusive estou
tô correndo atrás aí assim de fazer uma pesquisa, de pedir, não sei de que forma, né, que não atuem, não multem de sábado. Por quê? Eu vejo na minha rua ali, o pessoal, a Enoque Barreira de Macedo, pode chegar lá amanhã às 8h30, não tem mais lugar a estacionar. Ela está lotada, porque todo mundo trabalha no banco, trabalha no odonto e assim por diante. Lá pode estacionar, fica o dia todo o carro lá. Então está carregado. De sábado, você estaciona onde você quiser, tanto na Enoque, como na Lara Campos, como na Tenente Gelas. E daí o pessoal atua nessa horinha aí. Chegou esse horarinho, o pessoal vai lá 9 horas da manhã atuando. Então já vi problemas sérios ali. Então são coisas para repensar. Parabéns pelo requerimento. Obrigado, Mário. Então era isso, essas colocações, presidente Alfredo. Continua em discussão o requerimento 587. Isso daí também Júnior, parabéns pelo requerimento, e também eu daria uma dica do parquímetro, né? Eu acho que seria uma saída legal e uma modernidade maior para as pessoas que utilizam essa... vereador. O parquímetro já foi rejeitado por essa casa, como também o mapa da Zona Azul era o dobro da Zona Azul de hoje. E essa casa também reduziu em 50% o mapa da Zona Azul. Ou seja, nós tiramos o problema do jardim e jogamos para o quarteirão da frente. Né? Nós não resolvemos o problema da Zona Azul. Na verdade, a gente criou o problema para o quarteirão da frente e para o quarteirão anterior, porque a gente fez isso. Ó. Né? Eu entendo que o centro expandido de Tietê vai até o Maser, vem até aqui a loja de Mário, vai até lá a igreja presbiteriana, lá o FISC. Acho que tudo ali tem que ser Zona Azul. Por quê? Porque você tira o problema daqui e joga para o quarteirão dos outros. Você não resolve o problema. Mas a fala dele. Foi a decisão dessa Câmara. Pode ser. Obrigado. Então, eu acompanhando esse mesmo raciocínio do nobre colega, se levar até a igreja presbiteriana, nós vamos levar o problema ali para a Rua Antônio Neri, para a Rua Lara Campos, perto do orfanato, vamos levar o problema para ali, perto da Copibom, entendeu? Não, vai levar o problema para lá, porque daí quem não quer pagar a Zona Azul vai estacionar o veículo ali. Muito obrigado. Peço uma parte... Pode. Eu só quero concretizar uma coisa. O comerciante, ele é a favor da Zona Azul. Tá? Eu quero deixar concreto isso. O comerciante, ele é a favor da Zona Azul, porque é a única forma do seu consumidor chegar até a porta da sua loja. Então, essa dica que eu falei dele deixar lá o talonário ali para ele, né, promover para o cliente dele estacionar. Né? E a dica de sábado aí que a gente tem que repensar. Seria só isso. Obrigado. Eu acho que a cidade cresce, talvez as prioridades há tempo atrás não seriam interessantes. Hoje a cidade está crescendo, o comércio está crescendo, agora está voltando por questão da pandemia, está voltando o comércio está expandindo também, então poderiam ser analisadas essas questões e ser mandadas de novo para a Câmara para apreciação dos nobres vereadores aí. Obrigado a todos. Está aberta a votação do requerimento 587. Requerimento 587 aprovado. Requerimento 588/2021. Requeiro, ouvindo o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com o SAMAI, informe se existe algum projeto, inclusive com recursos estaduais e federais, para a perfuração de poços artesianos em comunidades rurais. Em caso positivo, como será implementado? E em caso negativo, qual seria o motivo? Data de entrada, 12/11/2021. Autoria do vereador Luiz Antônio Pisol Grigolon. Está em discussão o requerimento 588. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Isso aqui é uma solicitação de algumas comunidades rurais que não são atendidas pelo SAMAI e nem por
outra forma de coisa. E com essa estiagem que nós estão tendo dificuldade no fornecimento de água para essa comunidade. Então, isso aqui é, como o Júnior falou, não é o vereador que inventa o requerimento. São pedidos que chegam até nós de comunidades rurais. Então, se existe algum programa para essas comunidades e coisa que realmente parece que a estiagem está se prolongando mais ainda. Peço um passo? Claro, Jairo. Está de parabéns, doutor, pelo requerimento, e eu peço para subscrever. Claro, Jairo, obrigado. Poço artesiano hoje, acredito que deve custar mais de 40 mil reais, né, Jairo? Com depósito fica muito além disso, um poço artesiano. Só a perfuração, acredito que deve custar uns 40 mil reais. Então, se a prefeitura pudesse ou buscar verba, alguma coisa nesse sentido aí, que realmente a estiagem desse ano está sendo prolongada. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento 588. Um poço artesiano completo custaria mais ou menos R$1 milhão. Agora, é isso para deixar bem claro aí que mais ou menos isso. Permite uma parte? Permito. Então, o secretário do SAMAI ele informou que grande parte das comunidades rurais já são abastecidas pelo sistema do SAMAI. Entretanto, nas localidades que não são atendidas, é porque já existe um sistema próprio de abastecimento ou porque tecnicamente ou financeiramente não são viáveis. Isso que o SAMAI fala a respeito desse ponto de vista. Obrigado. Só uma parte. Está com a palavra, está com o Luciano? Estou com a palavra. Pode sim. É uma resposta genérica, né, que o cara está dando. Ou tecnicamente não é possível, ou financeiramente, coisa mais genérica que essa, é impossível arrumar uma resposta dessa, porque tenha paciência, né? Eu tenho que ouvir uma resposta dessa, porque ou tecnicamente ou financeiramente. Quer dizer, não vou fazer. Fale já, né? Não, Jairo. Não, eu tenho que ouvir isso, cara. Eu tenho que ouvir uma resposta dessa. Obrigado, presidente, pela palavra. Está aberta a votação do requerimento 589. Requerimento 588 aprovado. 88, né? Requerimento 589/2021. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis o motivo da retirada da lixeira utilizada para a coleta do lixo domiciliar no bairro Ponte Alta, altura do quilômetro 74,5. É localizado na rodovia Cornélio Pires. Requeiro ainda que providencie com a maior brevidade possível uma nova opção de depósito de lixo para os moradores do bairro. Data de entrada 12/11/2021. Autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 589. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Luiz Grigolon. Aqui nesse bairro Ponte Alta, está o exemplo da falta de um poço artesiano. Alfredo falou em R$1 milhão um poço artesiano. Eu acredito que não. Hã? Mas são comunidades pequenas. Essa localidade aqui do 74,5, que eles fizeram essas duas solicitações, tanto da lixeira que foi retirada, não tem onde colocar o lixo. Eles não têm onde levar o lixo domiciliar. Então, ali são 5, 6 moradias. Então, eu acredito que não há necessidade de um poço de R$1 milhão, nem um depósito desse valor aí. É algo bem mais, um custo... E retiraram a lixeira deles lá, não tem. Estão jogando o lixo lá do lado da rodovia, com perigo até para a rodovia, num dia de vento, esse tipo de coisa, o lixo ir na pista e causar um acidente. Então, é questão de providências urgentes aqui ainda. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento 589. Está aberta a votação do requerimento 589.
Requerimento 589 aprovado. Requerimento 590/2021. Requeiro ouvir no plenário que se oficie o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie a troca da placa que proíbe trânsito de caminhões e ônibus na rua Caio Graco de Souza Campos, localizada na esquina com a Avenida Dr. Soares Hungria, uma vez que a mesma encontra-se completamente danificada. Data de entrada 12/11/2021. Autoria, vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 590. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Grigolon. Aqui, Robson, houve um erro aqui de redação. Nesse requerimento, a placa caiu, o caminhão derrubou a placa, nem danificou, a placa já sumiu de lá, não sei se a municipalidade que retirou a placa danificada já, e não colocou outra. É uma rua em que é proibida a circulação do trânsito de caminhões ali, a população também nos procurou dizendo que quer uma placa nova. Já fiz contato com o secretário de trânsito para evitar o requerimento, mas não fui atendido ainda. Então, peço, senhor secretário de trânsito, que providencie a placa para os moradores da rua Caio Graco. Obrigado. Continue em discussão o requerimento 590. Está aberta a votação do requerimento 590. Requerimento 590 aprovado. Requerimento 591/2021. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe essa Casa de Leis se é verídica a informação do encerramento do serviço do programa Acesse São Paulo em nosso município. Caso a resposta seja positiva, informe quais alternativas serão oferecidas para a população em substituição ao programa. Data de entrada 12/11/2021. Autoria do vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 591. Peço para assinar em conjunto. Claro. Importantíssimo esse requerimento. Está aberta a votação do requerimento 591. Requerimento 591 aprovado. Requerimento 592/2021, contém fotos. Requeiro, ouvindo o plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos reparos e, de forma urgente, informe essa Casa de Leis da realização dos mesmos na escola Roberto Sotovia, localizada no Jardim da Serra, conforme se segue. Primeiro, substituição das lonas dos toldos. Segundo, resolução do problema de empoçamento de águas de chuva em frente à escola. Terceiro, substituição das faixas antiderrapantes na rampa de entrada. Quarto, resolução do problema de infiltração de água em alguns pontos da escola. Quinto, fornecimento de frutas durante a merenda dos alunos. Sexto, reparo e manutenção necessários na quadra poliesportiva ao lado da escola. Data de entrada 12/11/2021. Autoria do vereador Jairo de Castro Oliveira. Está em discussão o requerimento 592. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jairo de Castro. Como vê nas fotos aí, senhor presidente, eu está sem a lona do todo, a quadra lá sem as traves tudo quebradas, né? Mas segundo o nobre vereador Anjo, está providenciando já o todo. E também espero que esteja providenciando esses outros itens, né? Que tudo causa problema, que nessas faixas na rampa lá derrapante, pode uma criança ou um adulto mesmo descer correndo ali, se não tem umas faixas ali, dá uma queda ali, é fatal, né? É perigoso, porque a criançada não para, você sabe. E é isso aí, senhor presidente. Minha indicação. Continua em discussão o requerimento 592. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Modesto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa e todos que nos assistem. Quero parabenizar pelo seu requerimento. Realmente está feio mesmo. Já estive lá nesse local lá, realmente precisa mesmo de uma boa reforma lá. Posso pedir autorização para mim escrever junto com você aí? Continua em discussão o requerimento 592. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Júnior Rigonha. Peço para subscrever com o nobre vereador Jairo. Tivemos lá já, inclusive tem um requerimento específico da quadra. Então peço para subscrever, do todo sugerimos, né? Acho que até o Ângelo comentou. Então, quero subscrever. Faça favor. Continua em discussão o requerimento 592. Eu peço autorização também para subscrever, Jairo. Excelente seu requerimento. Está aberta a votação do requerimento 592. Requerimento 592 aprovado. Moção 40 de 2021. Moção de congratulações aos alunos e professores da Escola Municipal de Educação Básica, professora Maria José Pires Biagione, que participaram da 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Data de entrada, 12/11/2021. Autoria do vereador José Carlos Rigonha Júnior. Está em discussão a moção 40 de 2021. Está aberta a votação da moção 40 de 2021. Moção 40 de 2021 aprovada. Indicação 07/2021. Indico dispensadas as formalidades regimentais ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade da realização da Feira do Produtor Rural também aos sábados, para possibilitar a participação de pessoas que não conseguem chegar ao local às quartas-feiras. Data de entrada, 11/11/2021. Autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Indicação 08/2021. Indico dispensadas as formalidades regimentais do senhor prefeito municipal para que, em contato com a secretaria competente, providencie a recolocação da lixeira ao lado do banco do ponto de ônibus localizado na rua Enoque Barreira de Macedo, em frente à Unimed. Data de entrada, 12/11/2021. Autoria do vereador Mário Domingues Júnior. As indicações lidas pelo senhor secretário serão encaminhadas a quem tem de direito. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda permaneça sentado, quem discorda levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Milaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael Belírio Silveira de Melo. Presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador João Batista Marterini Filho. Presente. Vereador José Carlos Rigonha Júnior. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. E vereador Luiz Antônio Pizol Grigolon presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na ordem do dia. Projeto de Lei 37 de 2021 dispõe sobre o poupa-tempo municipal do empreendedor e da outras providências. Data da entrada, 16/07/2021. Autoria do vereador José Carlos Rigonha Júnior. Este projeto pretende autorizar o Poder Executivo a instituir o poupa-tempo municipal do empreendedor com o objetivo de facilitar a constituição, funcionamento, crescimento e baixa de empresas ao microempreendedor individual, MEI, a microempresa, ME e a empresa de pequeno porte, EPP. Está em discussão o projeto de lei 37 de 2021. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Rigonha. Senhor presidente, pelos dados nacionais, 27% do PIB brasileiro advém da micro e da pequena empresa. Nós sabemos que a abertura, fechamento, a ampliação, as modificações dependem também de uma documentação do município. E o objetivo da lei é instituir esse programa, fazendo com que o município, ao adotar e implantar esse programa, considere algumas diretrizes
que entendo que seriam importantíssimas ao empreendedor. Seriam elas: a redução de prazos, custos e procedimentos para abertura, modificação e encerramento de atividades da microempresa, do microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte. O desenvolvimento de plataformas em sites de internet ou aplicativos para a realização de pedidos, solicitações, obtenções de certidões, autorizações e outras licenças da administração. Imposição de prazo para atender esses pedidos, sob pena desses pedidos serem considerados deferidos se não cumpridos esses prazos. São diretrizes que a administração, implantando esse programa, terá que adotar. Defendo o programa, defendo porque ele agiliza a abertura, ele agiliza a ampliação, a modificação, e com isso, evidentemente, facilita a vida do empreendedor. Como eu disse, hoje representa um PIB muito considerável a nível nacional e, consequentemente, dos municípios menores. Acho até que nos municípios menores, até mais. Geram muitos empregos e dividendos ao município. É um programa importante que, se bem aplicado e fomentado pela administração, vai trazer ganhos enormes a esses comércios, a esse empreendedor que já tem uma dificuldade gigantesca para manter suas atividades. Uma parte, Júnior. Claro. Você tem meu voto favorável aí, com certeza. É só uma fala rápida. Aqui no Brasil, hoje, você abrir uma firma, é em torno de 100 dias. Na Nova Zelândia, você abre ela em meio-dia. Então, é muito burocrático aqui no Brasil. Parabéns pela lei, projeto. Obrigado, Vilmar. Eu acho que você vivencia, sabe a dificuldade que é. Nós sabemos que a prática ela vai demandar um trabalho do município, por isso que deixa-se tudo nas mãos do prefeito, da regulamentação e da implementação. Espero que ele veja isso com os bons olhos, entenda isso como interessante. É uma lei que o autoriza a agir nesse sentido. Então, era essa a defesa do projeto que eu gostaria de fazer, pedindo o apoio dos nobres vereadores. Continue em discussão o projeto de lei 37 de 2021. Está aberta a votação do projeto de lei 37 de 2021. Votou? Travou aí? Projeto de lei 37 de 2021 aprovado. Projeto de lei 42 de 2021 dispõe sobre a alteração da lei número 3.318 de 13 de novembro de 2012, que disciplina as nomeações para cargos e empregos em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal da cidade de Tietê e da outras providências. Data de entrada 27 de 8 de 2021. Autoria do vereador José Carlos Regonha Júnior. Este projeto pretende alterar a lei número 3.318 de 2012, com o objetivo de vedar para nomeações a cargos em comissão e funções gratificadas em nosso município, os condenados nas condições previstas na lei federal de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Está em discussão o projeto de lei 42 de 2021. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. No mês da consciência negra, esse projeto vem a trazer mais um instrumento para a administração, não permitindo a nomeação em cargos comissionados, cargos de livre nomeação, vamos dizer assim, de pessoas que tenham sido condenadas por racismo. Eu acredito que é um instrumento que a administração tem para também servir e combater esse mal que é o racismo em nosso país. Então, eu peço o apoio de todos os nobres vereadores na aprovação do projeto. Continue em discussão o projeto de lei 42 de 2021. Está aberta a votação do projeto de lei 42 de 2021. Projeto de lei 42 de 2021 aprovado.
Projeto de Resolução 04/2021. Dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal de Tietê e da outras providências. Data de entrada 20/10/2021. Autoria da mesa diretora. Este projeto de resolução e os projetos de lei 59, 60 e 61 de 2021 pretendem reorganizar a estrutura administrativa, o plano de carreira, as funções de confiança e as funções designadas da Câmara em resolução e leis, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Está em discussão o projeto de resolução 04 de 2021. Está aberta a votação do projeto de resolução 04 de 2021. Projeto de resolução 04 de 2021 aprovado. Projeto de lei 59/2021. Dispõe sobre o plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal de Tietê e da outras providências. Data de entrada 20/10/2021. Autoria da mesa diretora. Está em discussão o projeto de lei 59 de 2021. Está aberta a votação do projeto de lei 59 de 2021. Projeto de lei 59 de 2021 aprovado. Projeto de lei 60/2021. Dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Tietê e da outras providências. Data de entrada 20/10/2021. Autoria da mesa diretora. Está em discussão o projeto de lei 60 de 2021. Está aberta a votação do projeto de lei 60 de 2021. Projeto de lei 60 de 2021 aprovado. Projeto de lei 61/2021. Regulamenta as funções designadas no âmbito da Câmara Municipal de Tietê e da outras providências. Data de entrada 20/10/2021. Autoria da mesa diretora. Está em discussão o projeto de lei 61 de 2021. Está aberta a votação do projeto de lei 61 de 2021. Projeto de lei 61 de 2021 aprovado. Projeto de lei 45 de 2021. Estabelece o plano plurianual do município para o período 2022 a 2025 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022. Data de entrada 27/8/2021. Está em discussão em primeiro turno o projeto de lei 45 de 2021. Continua em discussão em primeiro turno o projeto de lei. Está aberta a votação do projeto de lei em primeiro turno. Projeto de lei 45 de 2021 aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período de explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de novembro de 2021, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.